Olá, chegamos a mais um episódio do nosso podcast Unicamente, onde a gente fala sobre desenvolvimento humano, inclusão escolar, práticas educativas baseadas em evidência, saúde mental e emocional. E hoje um episódio diferente, com alguns participantes que a gente vai fazer um esquema de perguntas e respostas. Vamos responder as perguntas da nossa audiência e para isso temos a ajuda do Breno Meneghel, nosso co-host hoje. Breno, seja bem-vindo. Prazer, muito obrigado. Hoje eu vou estar fazendo essas perguntas a todos que estão na nossa mesa. Francisca Chagas, pedagoga, Denner Pereira, nosso advogado maravilhoso, e Damião Silva também, que está mediando, porém eu que irei fazer as perguntas hoje. Vamos lá. Como as escolas e educadores podem vencer o medo em adiantar conteúdos? Por pensarem que o ano letivo seguinte, a criança ficará desinteressada porque já saberá todo o assunto ali, já passou. Eu acho que eu posso esclarecer que essa pergunta tem muito a ver com a questão da pessoa superdotada, do aluno com superdotação, né? Então, assim, a aceleração de conteúdo é um direito, é um tipo previsto, mas os professores acabam não fazendo isso, né? Como que a gente consegue minimizar essa dificuldade? Acho que tem alguma questão aqui mais de base inicial, que você acha? Na verdade, Dan, Breno, quando a gente fala de aceleração de conteúdo, há uma grande dificuldade realmente da parte do docente compreender como que vai fazer essa aceleração, como que esse processo vai acontecer. Primeiro, tudo isso deve estar pautado num documento, que é o norteador, que seria o PEI, né, que primeiro é fundamental a elaboração deste documento, porque ele vai nortear todo este enriquecimento curricular. Quando se fala aí do aluno que por acaso pode acontecer dele se desinteressar do conteúdo quando ele é acelerado, isso é muito típico de um aluno que já se esgotaram as possibilidades de enriquecimento para aquele ano e pode ser um aluno com indicação de aceleração de N-série. Então, quando se esgotaram as possibilidades de enriquecimento para aquele ano, no qual o aluno já adquiriu todas as habilidades previstas para aquele ano, há uma indicação clara, né, no meu entendimento, caso o aluno tenha o perfil indicado para aceleração, que a escola pense nesse processo. Eu acho que é importante, né? Primeiro agradecer mais uma vez, né? Estar novamente no Unicamente Podcast, ladeado de pessoas que eu tanto admiro. E Frei, eu acho que uma coisa importante quando a gente fala de enriquecimento, né? Do jeito que você falou, prévio à aceleração, de tender a alguns casos, né? Sim. Em que a gente enriquecer, né? A escola insistir no enriquecimento como se fosse uma condição para acelerar, que não é recomendável, né? Às vezes existem crianças, por vezes as que chegam até mim, né, no advogado, que não tem mais o que fazer, que já está no nível de sofrimento, né, Dani? Você pode falar muito melhor do que eu sobre isso, que tentar enriquecer naquele caso específico pode não ser recomendável, né? E a gente vê que a própria legislação de alguns estados criam o enriquecimento como uma condição à aceleração. E às vezes, nesses casos excepcionais, as negativas das instituições vêm por conta Sim. disso. Olha, eu não vou acelerar porque primeiro eu vou tentar enriquecer esse currículo. Em alguns casos não é recomendável, né, Dan? As pessoas entendem, eu acho que essa pergunta tem a ver com uma questão que às vezes essa criança ela não tem o perfil para aceleração radical ano sério. Porque a gente pode entender que eu posso ter crianças, adolescentes, adultos superdotados em algumas áreas de conhecimento, né? Então, linguagens, ciências biológicas, matemática, enfim, artes. E aí, eu preciso pensar que também está previsto na legislação a aceleração de conteúdo daquela disciplina, né, naquele processo. Ou seja, o acelerar significa cortar as repetições, eliminar as revisões, eliminar as tarefas de casa, enfim, essas coisas todas. Nesse processo, é importante que a escola entenda que é necessário fazer, e a Fran fala muito bem sobre a avaliação diagnóstica, até porque para entender quais são as habilidades que essa criança, esse aluno já detém ali, já estão estabelecidas, né? Mas você acelerar conteúdo tem que pensar também que às vezes tem outro tipo de aceleração que é pouco falado, aceleração por disciplina, porque dá trabalho fazer, porque a gente precisa pensar nos encaixes de horários ali, mas às vezes é a única saída para minimizar e evitar danos futuros, né? Então, eu posso sim fazer aceleração por disciplina, que é um dos 18 tipos previsto ali. Então, é possível fazer,
Até o Estado de São Paulo já tinha esse currículo ali, né? Que você fazia progressão parcial, e era para... Olha como que é meio dictônico isso. Era para você não reter o aluno direto, aquelas pessoas que tinham dificuldades, então você era promovido parcialmente. E na disposição de direito previsto desde a LDB, e tem uma dificuldade muito grande de fazer aceleração parcial, aceleração só por disciplina. Então, tem casos que a aceleração de conteúdo é o único tipo aqui que vai dar conta em primeiro momento, mas tem que pensar, se eu acelerei conteúdo de matemática no 6º ano, quando eu chego no 7º, eu preciso acelerar de novo, porque não vai dar conta. E aí tem que se pensar que talvez a aceleração por disciplina seja a oportunidade mais viável pedagógica para aquele aluno. Dan, muito bom o que você trouxe, e pensar justamente sobre a avaliação pedagógica por área do conhecimento. Então, quando os profissionais eles compreendem que só compreendendo o que aquele aluno já sabe e já domina como habilidade consolidada, é que este enriquecimento do currículo vai ser dado de uma forma sequencial, sem criar grandes lacunas nessa aprendizagem. Porque o grande risco é fazer de uma forma aleatória. Por isso que precisa realmente ser norteado e documentado todo este processo, para que essas lacunas não sejam grandes prejuízos. Irreversíveis, às vezes, viu, Dan? Porque às vezes o aluno chega no 3º ano com lacunas não consolidadas de habilidades essenciais, no qual foram pulando, né, de uma forma aleatória, e que isso causa muitos danos. Por isso, sempre nós sempre enfatizamos a necessidade da avaliação pedagógica diagnóstica por área do conhecimento. Sim, cada pessoa é um projeto individual, né? Precisa ser estudado e feito aquele projeto ali para cada aluno, não é uma coisa aleatória, né? Breno, Exatamente. nós falamos de algo chamado, né, a personalização do ensino. Então, se não houver uma personalização do ensino, a gente dificilmente consegue atender dentro da integralidade daquele indivíduo. Perfeito. Então, vamos para a próxima, porque eu acho que responderam muito bem. Excelente. Como fazer um PEI efetivo, que una as potencialidades e desafios do estudante? Por onde começar? E como conseguir colocar isso em prática na realidade da sala de aula, com muitas demandas, particularidades de cada aluno, salários baixos e pouco tempo para estudo por parte dos profissionais? Meu Deus. Um monte de coisas aí, né? Gente, são várias teses aí de doutorado. Várias frentes aí para respostas. Mas para quem está ouvindo, a gente fala muita sigla, né? Então, assim, às vezes eu recebo, assim, o que é PEI? Tem gente que não sabe o que é PEI. Quem for ouvir a gente que ainda não tem um aluno aí público de educação especial, o PEI é o Plano Educacional Individualizado. E o início de tudo, a gente chama que o PEI é nosso mapinha, nosso mapa de organização de atendimento. Eu sempre falo que o PEI ele vai ajudar muito mais o professor do que o aluno, porque ele vai ter ali já estratégias pensadas para aquele aluno, né? E essa questão de que tem muitos alunos que dá para pensar, a gente também tem que pensar que a gente precisa se qualificar um pouquinho. Porque se eu entendo de inclusão, se eu compreendo, por exemplo, o desenho universal de aprendizagem, eu vou entender que as estratégias que podem ser benéficas para as pessoas, seja ela com superdotação, com autismo, com TDAH, com dislexia ou DI, também pode ajudar a grande maioria dessa população, né? E o início do PEI é sempre o aluno, é sempre ele que norteia essas necessidades todas. Então, o que falta, talvez que a gente eu vejo uma dificuldade enorme das pessoas, já que eu já fiz muito PEI na vida, mais de 6.000 com certeza, é que eles não entendem que o aluno é parte vital daquele processo, que a família faz parte vital daquele processo, mas eu também preciso entender como professor que tipo de professor que eu sou, o que eu construo aqui e quais são, de novo, as competências e habilidades exigidas ali para cada série e pensar nesse aluno, seja superdotado, com o que já está colocado, com o que ele já adquiriu, o que ele precisa, ou uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, que não tem as habilidades ainda mínimas ali adquiridas, como que eu vou fazer isso? De novo, volta a importância do olhar individualizado e de pensar que esse aluno com qualquer diagnóstico ou condição como a superdotação tem um funcionamento que vai reverberar naquela escola, naquela sala de aula, que pode ser um funcionamento diferente na aula de matemática, na aula de espanhol, na universidade é diferente com o professor que eu gosto mais ou não, mas o caminho vai ser sempre passar por uma avaliação diagnóstica, né? É o começo. Mas as pessoas confundem a avaliação diagnóstica com a avaliação de conteúdo. A gente não está falando de conteúdo, até porque eu posso estar nas curvas que são tão polares aqui para mais ou para menos, que eu ainda não adquiri todo esse processo todo. Então, assim, o primeiro passo é você entender duas coisas. Primeiro, como que esse aluno aprende?
né? E aí eu preciso voltar de novo na minha formação, continuada aqui o tempo todo, conhecer um pouquinho de funcionamento cerebral básico. E aí, se eu entendo como as pessoas típicas aprendem, se eu entendo que numa condição de TDAH, por exemplo, a memória operacional vai estar afetada, ou que eu tenho uma velocidade diferente de assimilação na superdotação, ou que eu tenho uma compreensão social das regras um pouco mais fragilidade do teste, a gente vai pensar nesses processos todos, ou seja, e tem uma dificuldade que as pessoas têm que entender que esperam muito laudos, né, muitos CIDs para que isso comece a acontecer. E o CID, seja ele qual for, F90, TDAH, ele não diz muita coisa. F84 também não diz muita coisa. F41 não diz nada. Todo mundo pode estar ali, mas eu tenho uma expressão dessa condição diferente, a Fran tem outro, o Denner tem outro, você tem outro. E aí a gente parte para o princípio, de novo, da individualidade, né? Ou seja, como essa condição, esse transtorno, esse diagnóstico impacta nessa aprendizagem para a gente pensar as estratégias. Dá um pouco de trabalho. E a gente sabe que o professor tem pouco tempo, como falou, né? Os salários são baixos, né? E a gente trabalha muito que o professor é muito uma vocação. Parece que nasceu para sofrer, né? Você escolheu isso, tem que sofrer. Não! Nós precisamos de boas condições de trabalho, mas a gente não está formando, a gente precisa rever, é rever currículo das graduações, seja de saúde ou de educação, isso vai melhorar bastante. Mas se eu não entender que o ponto de partida é o meu aluno e não o diagnóstico, a condição em si, a gente vai falhar. E complementando o que o Dan trouxe, em relação a um PEI efetivo. O que é um PEI efetivo? É um documento no qual eu realmente consigo colocar em prática para aquele aluno. Nós temos aí, recebemos, né, Dan, PEIs com 30, 40 páginas, 50 páginas. É algo que é inaplicável. O profissional, o professor que está ali na sala de aula, que está na ponta junto com o aluno, não consegue dar conta de um documento tão extenso. Então, tem que ser, a princípio, né, o que a gente sempre indica, um documento que atenda ao aluno, às necessidades do aluno, que seja um documento aplicável e que tenha ali minimamente essa avaliação diagnóstica de uma forma a ser acessada para compreender quais são as necessidades do aluno, as estratégias que sejam indicadas de uma forma que o professor consiga compreender e que todos os outros profissionais que atuam com o aluno também consigam compreender. Por quê? Muitas vezes nós temos também PEI elaborados por coordenadores, pessoas que não têm acesso ao aluno. Então, se não envolver as partes, né, que estão ali diretamente ligadas ao aluno, dificilmente nós teremos um PEI ali que seja realmente adequado, que vá atender as necessidades. E pessoas especializadas também para poder adaptar esse conteúdo, né? Sem dúvida. Elaborar esse conteúdo. Sem dúvida. Profissionais realmente da área da educação, ligados, né, à área da educação especial, com formação, que é muito difícil, né, Denner, às vezes, na área da educação especial, mas que é muito importante esse olhar, né, principalmente de quem está atuando diretamente com o aluno. Não que os outros, né, os gestores não possam participar, mas fundamental é o professor participar desse processo. Convocar o aluno e a família, conforme disse o Dan, sempre. Em relação ao PEI, né, só para uma breve contribuição, o que por vezes chega também de demanda, né, é que algumas instituições condicionam a elaboração do PEI à apresentação do laudo, né? O Dan comentou sobre o laudo e, como o Dan muito bem disse, o laudo vai trazer ali um número, né, um CID, mas o que isso vai impactar de fato para o pedagogo em sala de aula, né, para o professor em sala de aula? Então, o laudo, a nota técnica do MEC 4/2014 é bastante clara de que não é preciso laudo para iniciar os atendimentos de educação especial, basta a anuência da família, os profissionais podem iniciar esse atendimento. O porquê que o MEC disse isso, né? Eu, Denner, particularmente, sou a favor dos laudos. Por quê? Não pela escola, mas pela família, pela criança ter acesso, sobretudo a criança, mas não só a criança, né? Saber o porquê que ela age, né? Ela tem essa forma de se comunicar, de agir em sociedade, né? Explicar trazer esse entendimento que é próprio daquela pessoa. Mas para a escola isso pouco importa. Eu sei que, né, especialmente escola pública, isso tem um reflexo, os laudos, em relação à parte orçamentária, né? Que eu posso receber mais ou menos dinheiro da escola pública. Sim. Em relação aos cadastros lá, e que são fundamentais esses cadastros, né? Para a gente ter números para ter políticas públicas, seja de pessoa com deficiência, superdotado. Então é importante se diga, o laudo não é um pré-requisito,
né? Ele é importante que tenha, mas a gente mora no Brasil. Então, para eu conseguir na rede pública ter acesso a um pediatra, a um neuropediatra, né? Por vezes é impossível ou vou esperar anos e anos e anos, enquanto aquela criança vai estar lá Exato. perdendo todas as janelas de aprendizagem, né? E só um parênteses aqui, gente, quando o Dani falou muito bem sobre os laudos de CIDs, a gente está falando de superdotação especialmente, superdotação não tem CID, tá? Então, assim, ela não é uma doença, ela não está no Código Internacional de Doença, ela não é um transtorno, então não tá no DSM-5. Então, escolas parem de pedir CID para que não existe. E aos médicos que estão ali avaliando superdotação de maneira errônea ou equivocada, o CID F98, que é dos transtornos das habilidades escolares, não corresponde à condição da superdotação. Acaba até às vezes impactando, colocando esse CID no atendimento, porque a escola começa a pesquisar sobre transtorno de aprendizagem escolar. Não é. Okay? Então, F98 não é o CID da superdotação, porque não existe. É isso. Perfeito, Dan. Perfeito. Vamos lá. Como conciliar as competências previstas na BNCC com as potencialidades, interesses e necessidades dos alunos superdotados? Bom, vamos lá. Primeiro, o objetivo da BNCC, né? Que é igualar a qualificação, a qualidade do ensino em todo o país. Né? Então, ela tem as 10 competências que são desenvolvidas ao longo da educação básica, que vai da educação infantil ao ensino médio. Então, o que traz a BNCC e o quanto ela é importante para a elaboração do nosso PEI, dos nossos documentos norteadores? A BNCC, para o enriquecimento curricular, eu acho que é o primeiro passo que o professor deve se debruçar, eu sempre falo isso, se debruce para o seu plano de aula, olhe para o seu plano de aula e compreenda dentro do que você está ali, quais são os objetivos daquela aprendizagem, se está atendendo a pelo menos a maioria da sua turma, né? Geralmente uma turma muito diversa hoje, né? Nós temos aí salas com crianças neurodivergentes, né? E um plano de aula apenas para atender a todos, dificilmente um professor consegue, né? Ter uma qualidade nessa aula, nesse desenvolvimento e atingir esses objetivos. Então, é preciso rever. Né? Dentro da BNCC, a BNCC é muito clara nesse sentido, existem as habilidades essenciais a serem trabalhadas. Para as crianças com altas habilidades, eu sempre recomendo que o profissional, geralmente, novamente, se debruce para o seu plano de aula, aqueles objetivos que estão sendo trabalhados dentro da BNCC, ele atinge ao seu aluno com altas habilidades? Ele atinge ao seu aluno com autismo? Se não, então você precisa compreender quais são as habilidades anteriores que você deve trabalhar ou as habilidades posteriores a serem trabalhadas dentro do plano de aula. O professor tem um plano anual, Breno. Então, dentro desse plano anual, eles são desenvolvidas várias habilidades até ao último dia letivo. Então, a BNCC atende, né, de uma forma muito justa e muito adequada, né? Hoje é o que nós temos de melhor no nosso país como norteador das aprendizagens, né? Que a mesma aprendizagem que nós temos lá no sul do país, no 6º ano, deverá ser as mesmas habilidades a serem trabalhadas no nordeste do país. Então, isso garante a equidade ali mínima da qualidade da educação. Isso, a BNCC vem de uma forma muito segura, né, que traz muito mais segurança para a educação, para nós compreendermos ali se realmente essa qualidade está sendo atendida em todo o país. E aí, para o plano de aula docente, é muito importante que o professor esteja atento se o seu plano de aula está realmente atendendo ao seu aluno neurodivergente, seja ele com deficiência intelectual, com autismo ou com altas habilidades. E tem uma coisa importante que as pessoas precisam frisar. Quando a gente fala de superdotação e enriquecimento, a gente não está falando de um único tipo de atendimento. Então, a BNCC, ela vai pensar muito aqui nas habilidades e competências escolares ali, acadêmicas para a sala de aula comum. E aí eu tenho outros tipos de enriquecimento que pode acontecer, que deve acontecer na sala de recursos, em função dos interesses desse aluno. Então, se eu tenho um interesse em construir um roteiro cinematográfico falando sobre
a Guerra dos Canudos, né? Eu posso ver muito isso na aula de história, mas também posso trabalhar esse projeto em sala de recursos, na sala multifuncional. Se eu tenho interesse pelo Museu do Louvre, entender como que o Louvre aconteceu, quais foram as obras de arte, como que chegou aqui, como que Mona Lisa chegou, como que essa área do Egito chegou até aqui, de novo, projeto de enriquecimento dos meus interesses mais específicos na sala de recursos. Também pode ter interesses que vão ser atendidos de forma de um enriquecimento tipo 3, fora do ambiente escolar. Ou seja, eu tenho lá eu quero muito conhecer como uma fábrica de automóveis funciona. Então, o professor da sala de recursos vai fazer um projeto aqui, levando essa criança, esse adolescente até a fábrica de automóvel mais próxima, enfim, fechar parcerias com museus, com empresas, com a iniciativa privada, para atender esse tipo de enriquecimento. As pessoas confundem muito a forma de atendimento, né? Então, assim, o meu interesse é que aqui, muito focado agora, por exemplo, em música agora, eu não vou dar conta de atender esse interesse nas aulas de matemática, nas aulas aqui. É óbvio que esse interesse pode ser um catalisador aqui para melhorar a aprendizagem, mas eu vou enriquecer, eu vou seguir os interesses de outra forma. Eu tive pacientes que tinham interesse muito na história da telenovela do Brasil, né? Pouco se sabe, não é um tema que você trabalha ali, você pode trabalhar de forma inter ou multi, pegar aula de história, de artes, de língua portuguesa, de matemática, fazer estatísticas aqui, vai fazer uma série de coisas aqui. Então, você tem que pensar muito nesse processo de enriquecimento, tipo 1, 2 e 3. Só que a gente não aprendeu a fazer nem o 1, nem o 2, nem o 3, nem o PEI. Então, as pessoas vão confundindo muito essa forma de atendimento e, às vezes, até balizando ali para baixo essa necessidade que é real. Então, eu tenho que entender onde que vai ser atendido. Na sala de aula comum é um trabalho. Na sala de recursos é um outro trabalho. E esse atendimento extra-escola, né, que eu não gosto de falar de extra-escola, mas assim, fora dos muros da escola, tem que acontecer também e pode ser planejado junto com a escola, com a família. Mas eu já vejo muitas famílias desistindo desse atendimento e focando só aqui no externo. Aí fica muito mais difícil a gente levar esse aluno para a escola, porque assim, todo lugar é muito mais interessante que ali, né? Ô Dan, trazendo também importante que você trouxe sobre a questão da multidisciplinaridade, né? Porque a BNCC permite isso. Então, algumas habilidades pautadas na BNCC, elas são trabalhadas em outros anos. Então, às vezes, do 5º ao 7º, do 7º ao 8º, do 7º ao 9º. Então, as habilidades, elas se repetem, lógico, trabalhadas de formas diferentes, mas as mesmas habilidades para que elas sejam aprimoradas ao longo dos anos. Esse é o objetivo, né? Que o aluno ali consiga completar essas habilidades neste processo, ao final da educação básica, mas que elas se repetem. Então, é muito interessante porque, às vezes, a habilidade que está sendo trabalhada em português está sendo trabalhada em artes, está sendo trabalhada em história. Então, essa multidisciplinaridade, a transdisciplinaridade trabalhada nas formas de enriquecimento, é extremamente, assim, louvável o trabalho de um professor que consegue fazer isso. E a minha próxima pergunta é mais ou menos sobre isso. O que é, na prática, o enriquecimento para alunos com altas habilidades e superdotação? E o que são tipos 1, tipo 2 e tipo 3? E como eles podem ser desenvolvidos ali? Meu Deus. Somente na sala de recursos, como o Dan disse, ou também na sala regular? E isso deve estar previsto no PEI do aluno? Tá, tem questões aqui importantes, só para a gente frisar, depois o Daniel pode complementar, porque tem uma questão aqui legal mesmo da gente entender isso. Que a BNCC também, ela já prevê que as habilidades socioemocionais também sejam trabalhadas, né? As funções executivas também. A gente sabe que os alunos vão tendo dificuldade com funções executivas. Nesse momento, a gente vai passar de recursos, né? Ver projetos específicos ali, oficinas que desenvolvam essas questões. Quanto à sua pergunta aí, só faz a primeira para mim, por favor, porque eram tantas. O que é, na prática, o enriquecimento para os alunos com altas habilidades e superdotação? Na verdade, assim, o que a gente fala na prática é você atender aquela necessidade que ele precisa de conhecimento ou de manusear aquele interesse dele ou de potencializar o que ele já tem. Né? Os meus interesses, por exemplo, aqui eu gosto muito de história da guerra. Então, assim, eu quero trabalhar com história, eu quero trabalhar... Tenho pacientes que eu vou construir uma saída de guerra química, sabe? Então, a gente precisa potencializar essas questões. Então, o enriquecimento serve para isso. Mas a gente tem que entender
que a gente entende no Brasil erroneamente que recebimento é quantidade, ou seja, você ofertar mais conteúdo, ou seja, tem um interesse por matemática, eu vou receber 500 atividades naquele dia. Eu gosto de história, vai ser 600, não é enriquecer nesse sentido, né? Quantitativo, é qualitativo, é você desafiar esse aluno na sala de aula, por exemplo. Então, estou lá no segundo ano, eu já dominei o conteúdo de história que vai lá no sexto ano, que é Egito, os hebreus, os persas. Aí, nesse enriquecimento na sala comum, a professora vai trazer, o que a Fran disse, baseado na BNCC, nas habilidades e competências, quais são as mais próximas aqui. Tá, então, segundo ano, é a história do Brasil, lá a invasão dos portugueses, porque eles invadiram, eles não descobriram nada, a invasão dos portugueses lá por Porto Seguro, pelo mar da Bahia. Ou seja, ela vai trazendo, vai adiantando esse processo. Eu vou enriquecer aqui, eu vou acelerar esse conteúdo. Então, se na sala de aula comum, o enriquecimento é acelerar o conteúdo ou você desafiar, criar mais desafios, ou seja, pensar em complexidade naquele tema. Então, e aí as pessoas não acabam entendendo. Se a criança tem que fazer um desenho ali de uma oca, dizendo que os portugueses chegaram ali e enganaram os índios em troca dos espelhos, essas coisas todas, enganaram a gente por espelho, né? Aí eu tenho que pensar em aprofundar esse conteúdo, eu vou enriquecer esse conteúdo na sala de aula. E depois, na sala de recursos, eu vou trabalhar com um projeto específico sobre. Então, ele quer fazer uma coisa sobre os fenícios, por exemplo, eu vou lá, trabalho com projetos baseados nos interesses do aluno, não no que o professor da sala de recursos sabe trabalhar. É muito comum no estado do DN, por exemplo, o estado do Paraná é rei em projetos de enriquecimento de empreendedorismo. Né? Mas, assim, é o interesse daquele aluno? Não, o interesse dele é descobrir a moda, qual foi a influência da Chanel na vida das pessoas. A gente pode fazer esse tipo de enriquecimento na sala de recursos e trazer estratégias para a sala de aula comum. Mas eu vou enriquecer esse conteúdo na sala de aula comum. Na sala de recursos eu vou trabalhar com os interesses dos projetos aqui específicos que eu, aluno, quero, não que o Denner, que é meu professor de direito, assim, você vai ter que trabalhar com um projeto de direito... ambiental. Eu odeio o ambiente, eu quero o meio ambiente. Não, mentira, gente. Então, é só um exemplo. Não vou, eu quero trabalhar com o direito das pessoas que são fugitivas de guerras, de crises climáticas. Ou seja, eu vou trabalhar no que eu tenho de interesse e potencializar esse processo. E aí, o que o professor quer que eu faça, nesse momento, não vai ditar muita coisa. O professor media esse enriquecimento. E aí, de novo, eu vou enriquecer na prática lá no escritório do Denner, né? Então, ele está lá, tem um escritório, desenvolveu um projeto de acolhimento de refugiados climáticos, por exemplo. Isso é o enriquecimento tipo 3. Eu saio da escola, saio da minha casa, eu vou pôr na prática esses conhecimentos todos, né? Então, assim, o fazer científico também, questionar, pesquisar, se envolver. Eu quero saber por que os peixinhos lá de Cascavel estão morrendo. Ele pode ir lá para Foz, do rio de Cascavel, não sei se tem rio de Cascavel, na praia de São Vicente, por exemplo, aquelas algas todas deixando a praia marrom. Então, eu preciso pensar na prática aqui. A gente vai enriquecer do ponto de vista teórico, é o que eu preciso, e do ponto de... em campo, né? Isso, colocar em campo tudo aquilo que eu aprendi aqui. Na parceria com faculdades também, né? Isso, então, isso é bem... Mas as pessoas não entendem, assim, a gente ainda vive dizendo... E, de novo, tem uma questão, Breno, aqui importante, que é um erro teórico, assim, né? A teoria do Renzulli dos Três Anéis, ela é excelente para atendimento. E aí, as escolas, você falou assim, que elas querem enriquecer para acelerar, né? Mas elas não sabem como enriquecer. Exato. O enriquecer delas é só passar coisas a mais, quando, na verdade, se eu vou pegar minha teoria, que o Brasil hoje adota como para fazer identificação e atendimento, eu tenho que avaliar, eu tenho que oferecer estímulos, ou seja, enriquecer o currículo de toda a escola. Eu tenho uma escola com 10 mil alunos, vou enriquecer o currículo de 10 mil alunos. Vai passar pelas portas giratórias aqui, eu vou trabalhar com motivação, com criatividade, e ao final desse processo, quem se mantém aqui, né, de acordo com a teoria, vai para o atendimento, só que a gente não faz isso. Então, o enriquecimento hoje que acontece, e isso é um erro, é você dar mais coisas, quando na verdade você precisa... de novo, outro tipo de aceleração que o Daniel falou, da gente pensar no refinamento desse currículo, na progressão, no aprofundamento desse currículo. Tá? Então, o enriquecer ele deve acontecer na sala de aula comum, no intervalo, na cantina, na vida da perua. É esse processo que tem. E trazer sempre a importância do interesse do aluno, né, Dan? Que muitas vezes não é respeitado. As pessoas não respeitam o interesse do aluno. Né? Muito. E aí, a escola não respeita nada e não funciona e diz que essa pessoa não é superdotada. Acontece muito isso. Né, justamente. Essa tentativa de, às vezes, para fugir das responsabilidades, né, invalida
o invalidável, né? Então, com certeza. E como eu tenho dito, né, sempre, quando essas situações acontecem, reportar para a Secretaria de Educação para que haja, né, essa fiscalização qualitativa para ver se, de fato, esses direitos estão sendo observados, né? Eu acho incrível esse enriquecimento de currículo, esse trabalho de campo, eu acho que teria que ser adotado no Brasil inteiro.